Atenção, vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 9. Bons estudos! Ô, Aranias, tudo bom? Tudo bem. Olha só o que eu achei no porão da minha casa. Que beleza, Caio. É linda, né? Minha mãe disse que era do meu bisavô. Sabe que uma espada dessas era feita artesanalmente? O ferreiro martelava até que a peça ficasse com a forma que ele queria. A conformação do material era feita com arte e principalmente com força. Esse processo de conformação mecânica chama-se forjamento. E este é o assunto da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai conhecer o forjamento, vai ver alguns tipos de forjamento e vai conhecer os seus defeitos mais comuns. Mas o martelo e a bigorna são coisas do passado, né? Claro, eles foram substituídos por máquinas e matrizes que permitem a produção de milhares de peças. E é isso que a gente vai começar a ver agora. Oi, o que você está fazendo aqui? Eu tô malhando um ferro para fazer uma ferradura. Quer dizer que eu posso dizer que você está deformando o material por martelamento, é isso? Acho que pode, né? Isso quer dizer que nós estamos falando do forjamento. O forjamento é um processo de conformação mecânica que deforma o material por martelamento ou por prensagem. É usado para a fabricação de produtos acabados ou semi-acabados de alta resistência mecânica. Hoje em dia, o forjamento é feito através de equipamentos, pela aplicação individual e intermitente de pressão, quer dizer, pelo martelo de forja e pela prensagem. Além da laminação, da extrusão e da trefilação, agora eu aprendi outro processo de conformação mecânica, o forjamento. O forjamento pode ser por martelamento ou por prensagem. Agora, para saber qual é um e qual é outro, a gente tem que ficar por dentro. O forjamento por martelamento é feito com a aplicação de golpes rápidos e sucessivos no metal. A pressão máxima acontece quando o martelo bate no metal, decrescendo rapidamente de intensidade à medida que a energia do golpe é absorvida na deformação do material. O martelamento produz deformação principalmente nas camadas superficiais da peça. Pontas de eixos, discos de turbinas e virabrequins são alguns produtos forjados fabricados por martelamento. Os martelos de forja aplicam golpes rápidos e sucessivos ao metal, através de uma massa de 200 a 3.000 quilogramas, que cai livremente ou é impulsionada de uma altura que varia entre 1 e 3,5 metros. Na prensagem, o metal fica sujeito à força de compressão em baixa velocidade e a pressão máxima é atingida pouco antes da carga ser retirada. Veja que a força é aplicada gradativamente. Assim, as camadas mais profundas da estrutura do material são atingidas, tornando a deformação mais regular do que no martelamento. No forjamento por prensagem, as prensas mecânicas de curso limitado são acionadas por eixos excêntricos e podem aplicar cargas entre 100 e 8.000 toneladas. Já as prensas hidráulicas podem ter grande curso e são acionadas por pistões hidráulicos. Sua capacidade de aplicação de carga fica entre 300 toneladas e 50.000 toneladas, mas elas são bem mais caras. As operações de forjamento são realizadas a quente, em temperaturas superiores à de recristalização do metal. Peças como essas têm que ser aquecidas uniformemente, em temperatura adequada. Para aquecer o material a ser forjado, podemos usar vários tipos de condições. Por exemplo, fornos de câmara, fornos de atmosfera controlada ou por indução. Existem materiais não ferrosos que podem ser forjados a frio. Se essa espada fosse fabricada nos dias de hoje, com certeza seria usada uma matriz. Matriz?
Eu acho que para entender o forjamento, você também tem que saber o que é uma matriz. Toda a operação de forjamento precisa de uma matriz que fornece o formato final da peça. Elas são submetidas a altas tensões de compressão, altas solicitações térmicas e choques mecânicos. Por causa dessas complicadas condições de trabalho, as matrizes são feitas de blocos de aços liga, forjados e tratadas termicamente. E quando as solicitações são maiores, elas são fabricadas com metal duro. O forjamento é feito em matrizes abertas ou em matrizes fechadas. Aqui a gente vê que no forjamento em matrizes abertas ou forjamento livre, as matrizes têm formatos simples. Primeiro vem o corte do metal em barra, que a gente chama de corte do Blank. Depois de cortado, o metal é aquecido num forno. Aí então é feito o forjamento propriamente dito. No final a peça é resfriada e rebarbada. O forjamento livre é recomendado para a produção de pequeno número de peças, mas que tenham um tamanho grande, como eixos de navios, turbinas, virabrequins e anéis de grande porte. Tá bom, acho que eu entendi, Ananias. Mas dá para ver o forjamento livre em detalhes? Claro que dá. Olha aqui, ó. Aqui nessa ilustração, a gente vê algumas etapas do estiramento de parte de uma barra. Esta é a peça inicial. E esta, a peça final. A operação é iniciada com uma matriz de pequena largura. E o estiramento acontece através de golpes sucessivos e avanços da barra. A barra é girada a 90 graus e o processo repetido. Para conseguir este acabamento, as matrizes são trocadas por outras, de maior largura. Agora a gente vai conhecer o forjamento em matrizes fechadas. Você sabe o que acontece no forjamento em matrizes fechadas? Matrizes fechadas? Acho que não, viu? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. No forjamento em matrizes fechadas, o metal ganha o formato da cavidade esculpida na matriz. E por isso, existe uma forte restrição ao escoamento do material para as laterais. A matriz tem duas metades. A metade de baixo fica presa à bigorna. E nela é colocado o metal aquecido. A outra metade fica presa no martelo, ou na parte superior da prensa que cai sobre a metade inferior, e faz o material escoar e preencher a cavidade da matriz. A peça forjada acabada geralmente não é conformada num só golpe, porque tanto a extensão quanto a direção na qual o metal vai escoar são pequenas. Por isso, para a confecção de uma única peça, são necessárias várias matrizes com cavidades correspondentes aos formatos intermediários que o produto vai adquirindo durante o processo de fabricação. A matriz apresenta uma cavidade extra em sua periferia e que tem o objetivo de conter o excesso de material que garante o preenchimento dela durante o forjamento. Esse excesso se chama rebarba e tem que ser retirado da peça logo depois, por corte. Já deu para perceber que a rebarba é um dos problemas do forjamento por matriz fechada. Por isso, as matrizes apresentam calhas, que evitam que a rebarba seja muito grande. Muito obrigado, seu Capeleto. Valeu mesmo, viu? O seu Capeleto sabe tudo sobre forjamento. Ele acabou de me explicar quais são as etapas do forjamento em matriz fechada para peças mais simples. Primeiro vem o corte do Blank, que é o corte do metal no tamanho necessário. Depois, o Blank vai para o aquecimento, realizado em fornos. Aí vem o forjamento intermediário, que é realizado quando a conformação numa única etapa é difícil. Agora, a gente vê o forjamento final, feito na matriz com as dimensões finais da peça. E para terminar, vem o tratamento térmico para a remoção das tensões, homogeneização da estrutura, melhoria da usinabilidade e também das propriedades mecânicas. Ananias, estava lendo um pouco mais sobre forjamento? Tá vendo só? É assim que a gente aprende. Na teleaula de hoje, a gente está vendo algumas coisas básicas sobre o processo de forjamento. Mas se você pesquisar, você vai descobrir coisas incríveis sobre o forjamento. Desculpa, Caio.
que é que você estava falando? Não, tudo bem. Eu estava lendo um pouco mais sobre forjamento e vi essa representação de rebarba que tinha que ser retirada com uma operação de corte. Aí eu pensei, será que o forjamento é como a laminação, a trefilação e a extrusão, é que apresentam esses defeitos típicos? Boa pergunta, Caio. Vamos agora dar uma olhada rápida nos defeitos dos produtos forjados. Falta de redução, que é a penetração incompleta do metal na cavidade da ferramenta. Isso, que altera o formato da peça, é resultado de golpes rápidos e leves do martelo. Trincas superficiais são causadas por trabalho excessivo na periferia da peça, em temperatura baixa ou por alguma fragilidade a quente. Trincas nas rebarbas ocorrem por causa de impurezas no metal ou porque as rebarbas são pequenas. Elas começam nas rebarbas e podem penetrar na peça durante a operação de rebarbação. Trincas internas, que, como o nome mesmo diz, começam no interior da peça como consequência de tensões originadas por grandes deformações. Outros defeitos, como gota fria e incrustações de óxidos, podem ocorrer nesse tipo de processo. Bom, agora eu vou dar uma olhada caprichada no meu livro de estudos, porque tem muita coisa para aprender sobre os defeitos dos produtos forjados. E não dá para bobear, né? Por que você não faz como o Caio, hein? Pegue o seu livro de estudos e fique ligado. Vem aí a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu mais um processo de conformação, o forjamento. Viu que o forjamento pode ser feito por martelamento e por prensagem. Aprendeu o que é uma matriz. E viu que o forjamento pode ser feito em matrizes abertas ou em matrizes fechadas. Finalmente, viu alguns defeitos que podem aparecer em produtos forjados. Hoje você ficou por dentro de mais um processo de conformação mecânica. E se você quiser forjar o seu futuro, não esqueça de dar uma boa revisada no seu livro de estudos e fazer os exercícios. Na próxima teleaula tem mais um processo de conformação mecânica. Boa sorte e até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.